objetivo desta visita? Foi o de procurar inteirar-me de como é que está a decorrer toda esta fase, que já não é só de preparação, começa a ser já também uma fase de resposta de todo o dispositivo que está montado e que está sob a coordenação da Autoridade Nacional de Proteção Civil e que visa justamente evitar todos os anos que no combate a incêndios, em primeiro lugar, possam registar-se perdas humanas e materiais significativas, que se possa, portanto, proteger o mais possível o nosso património, desde logo florestal, e que haja uma resposta eficiente no terreno, coordenando os meios e utilizando da melhor maneira possível os recursos que estão à nossa disposição. E, portanto, foi um bocadinho para me inteirar, juntamente com deputados do PSD, de que forma é que esse dispositivo está no terreno, como é que as coisas estão a correr, quais são as perspectivas que se avizinham, e foi uma visita importante porque creio que até à data, depois de termos tido um ano de 2015 bastante positivo sob este ponto de vista, tudo aponta para que o que decorreu até agora tenha sido ainda melhor e que os meses que temos à nossa frente, que são os meses mais críticos, agora a partir de julho, possam também ter um balanço positivo. Eu espero que sim, e fiquei bastante satisfeito com aquilo que me foi transmitido, quer pelo próprio Governo, tive a simpatia de ter aqui a Sra. Secretária de Estado adjunta a acompanhar a nossa visita, mas também pelo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, bem como pelo Diretor de Operações em termos nacionais, o Sr. Comandante, que tem a responsabilidade, digamos, de toda a resposta operacional que é dada. O Presidente da República fez o primeiro veto, precisamente a um diploma que o Dr. Pedro Passos Coelho tinha votado favoravelmente na Assembleia da República. E? Como é que vê as preocupações que foram levantadas? E se votou a favor era porque acreditava no diploma? E o que é que espera que aconteça agora? O Parlamento, com certeza, vai avaliar aquilo que foi a posição do Sr. Presidente da República. Não é indiferente o Presidente da República ter exercido o veto e, sobretudo, tê-lo feito recomendando ao Parlamento que possa ter presente um conjunto de considerações que não deixaremos de analisar com cuidado. Cada um de nós, no que respeita ao PSD, como sabe, havia uma orientação de voto relativamente ao diploma, mas não havia uma disciplina de voto, o que significa que os deputados votaram de acordo com a sua consciência, como eu fiz também. Não deixarei de ponderar aquilo que são os argumentos do Sr. Presidente da República e depois avaliaremos o que existe em termos de espaço de melhoria do próprio diploma para que ele possa ultrapassar, de alguma maneira, as considerações que o Presidente da República exarou na comunicação que fez ao Parlamento. O Presidente também disse que preferia uma posição comum da Assembleia da República contra eventuais sanções de Bruxelas a Portugal. Pergunto-lhe se acha que isso é possível, tendo em conta os diferentes entendimentos em relação ao comportamento político e económico do país nos últimos 5 anos. Eu não sei se será possível ou não ter uma posição comum. Nós temos contribuído com os nossos argumentos para que uma posição comum seja alcançada. Até há instantes não tinha indicação de que isso fosse possível. E uma das razões que está a complicar um bocadinho essa posição comum resulta do facto de haver alguma reticência de certas forças políticas reconhecerem como argumentos os resultados que nós obtivemos no passado. Ora, é muito difícil dizer que é injustificado aplicar sanções a Portugal se não argumentarmos, não justificarmos porque é que é injustificado. Nós não somos contra as sanções porque são contra Portugal. As sanções fazem parte do quadro do semestre europeu e nós concordamos com a existência de penalizações para quem não cumpre. Nós achamos é que Portugal cumpriu, que é uma coisa diferente. E para isso temos de argumentar, temos de fazer a demonstração de que houve cumprimento e que, por essa razão, não faz sentido aplicar sanções a Portugal.
se não houver o mínimo de entendimento quanto aos resultados positivos que alcançamos para justificar que não há razão para aplicar sanções, então teríamos de ficar como ponto de denominador comum apenas com a ideia de que não queremos sanções porque é contra Portugal. Ora, isso não faz sentido. Nós temos de argumentar e temos bons argumentos para usar. Não é preciso estar a elogiar o governo anterior. Eu percebo que os partidos, hoje da maioria, tenham alguma dificuldade em estar a elogiar o governo anterior. Mas não é preciso estar a elogiar o governo anterior para reconhecer os resultados que foram alcançados em matéria, quer de saldo estrutural, quer em matéria de saldo orçamental, nominal. Porque isso é factual e, portanto, não se trata de estar a dizer bem deste nem daquele. Eu, por exemplo, também não acredito que o atual governo cumpra as metas a que se propôs, mas não defendo que se apliquem sanções só porque o governo ainda não incumpriu. O governo tem ao seu alcance todas as possibilidades de poder vir a cumprir. Tem a tomar as medidas que são adequadas. Agora, nós não aplicamos sanções porque achamos que vai haver incumprimento. Ou há incumprimento ou não há incumprimento. Portanto, apesar de também termos algumas divergências quanto àquilo que tem sido o caminho orçamental que está a ser seguido, não defendemos que haja sanções apenas porque achamos que no final do ano não vai haver cumprimento. Veremos se vai haver ou não. Se houver incumprimento, nós perdemos a razão para reclamar que não haja sanções. Agora, não podem ser aplicadas sanções antes de haver incumprimento. Não houve no passado e até à data ainda não houve incumprimento. E, portanto, julgamos que é completamente injustificado que se esteja a falar nesta altura de sanções. Em relação às 35 horas, o senhor ficou de alguma forma desiludido com a posição do Presidente, esperava que ele fosse um pouco mais longe, e pergunto-lhe se de alguma forma o senhor chegou a dizer que esta lei não era inconstitucional, se ficou surpreendido com o facto de ela ser uma lei travão. Nós já tivemos a oportunidade de dizer que achamos que a decisão que foi tomada de repor 35 horas na função pública é uma decisão politicamente errada. Discordamos dela. Dizer que discordamos de uma lei não significa que ela tenha de ser inconstitucional. Não houve nenhuma revisão constitucional nos últimos anos e, no entanto, o regime na função pública já foi de 35 horas antes e ninguém disse que era inconstitucional. Portanto, eu não sei se é inconstitucional ou não, porque não sou constitucionalista. Agora, o principal problema das 35 horas, do meu ponto de vista, não é o da eventual inconstitucionalidade. É o do facto de criarmos aqui uma distinção entre os funcionários públicos e as pessoas em geral, os trabalhadores em geral, num caminho que estava a ser prosseguido de convergência de condições. Não há razão para que essas condições no trabalho público sejam diferentes das condições do trabalho que se registra na nossa economia. E isso é um erro. Segundo, parece evidente que haverá impactos orçamentais pelo facto de agora o horário de trabalho ser menor. Porque das duas uma, ou consideramos que as 5 horas a menos não fazem diferença nenhuma, quer dizer que o trabalho que se fazia naquelas 5 horas não era produtivo, e eu não acredito que seja assim, não é indiferente trabalhar 35 ou trabalhar 40 horas, ou então, sendo que faz diferença, como é evidente, há de custar mais caro, mais horas extraordinárias vão ter de ser pagas, ou mais gente vai ter de ser recrutada para fazer o trabalho que deixa de ser feito. Portanto, dizer, como o Sr. Presidente da República disse, vamos avaliar como é que isso impacta no orçamento lá mais para a frente, parece-me importante, como é evidente, embora me pareça quase inevitável antecipar o resultado. O resultado. O senhor que esperava o veto dessa lei? Nada desiludido. Os vetos do Sr. Presidente da República correspondem atitudes políticas do Presidente da República. E o Presidente da República não toma decisões a pedido dos partidos. Portanto, eu nunca terei desilusão nenhuma com decisões do Sr. Presidente da República. Ele decide de acordo com aquilo que acha que é mais relevante, veta aquilo a que politicamente se opõe, quando tem dúvidas de constitucionalidade suscita-as, quando não tem dúvidas promulga, é assim, é a função dos Presidentes da República. As previsões do Banco de Portugal, mais pessimistas, António Costa já veio dizer ontem que
previsões, ele acredita nos factos. Acha que isto é um discurso coerente? Bem, eu acho que é preciso distinguir duas coisas. Uma coisa são previsões que se façam para o futuro, outras coisas diferentes são os factos que se vão apurando e que influenciam as previsões que vão sendo ajustadas para o futuro. As previsões que foram agora apresentadas pelo Banco de Portugal bebem nos factos que foram observados na economia portuguesa no último trimestre de 2015 e, sobretudo, agora no primeiro trimestre de 2016. O facto, portanto, do Banco de Portugal ter corrigido as suas previsões, incorporando estes factos, chegando a previsões piores, significa que os factos que já são apurados são piores do que aqueles que existiam antes. E, portanto, nessa medida, se o Primeiro-Ministro gosta de olhar para os factos, eu achava bem que olhasse para os factos negativos que têm vindo a ocorrer e que, projetados para a frente, nos prometem maus resultados para o futuro. E, nessa medida, as previsões não são, evidentemente, a confirmação de resultados que ainda não chegaram, mas significam, não se podem deitar para o lixo, significam que, se não houver correção da trajetória económica que está a ser seguida, as previsões apontam qual será o resultado final a que chegaremos. E esse não é um bom resultado. E, portanto, eu espero que o Primeiro-Ministro olhe para as duas coisas. Para os factos que já temos que não são positivos e para as projeções que são feitas a partir desses factos que não são boas também. E isso exigiria, com alguma humildade, correções que, quanto mais cedo ocorrerem, melhor nos permitirá contrariar as previsões que estão a ser feitas. Ainda em relação às sanções, a partir do momento em que todos os órgãos de soberania tomaram uma posição contra estas sanções, havendo esta dúvida se o Parlamento vai ter esta resolução de unanimidade ou não, não teme o PSD ficar como o único que vai inviabilizar uma unanimidade no Parlamento? Não sei porquê o PSD acha que não há nenhuma razão que justifique a aplicação de sanções nesta altura contra Portugal. E essa posição é clara. Agora, não é por ser sanções contra Portugal, é porque achamos que elas são injustificadas. E dizemos porque é que são injustificadas. Se os outros partidos, só para não terem de dizer bem daquilo que nós fizemos, acham que não vale a pena argumentar, que o que é preciso dizer é que não é aceitável e que não queremos as sanções, nós achamos que isso é muito pouco quando se trata de defender o interesse nacional. Quer dizer, quando se trata de defender o interesse nacional, se isso implicar ter de reconhecer bons resultados dos outros governos, o interesse nacional já não interessa. Ora, eu não acredito que as outras forças políticas não tenham também a humildade de reconhecer os resultados que foram alcançados quando se trata de justificar perante as instâncias europeias que esses resultados deveriam impedir que sanções fossem aplicadas a Portugal. A nossa mensagem é muito clara e é muito transparente e até me parece, digamos, um mau indicador que não se esteja a querer argumentar racionalmente com Bruxelas. Porque reconduzir este debate a uma espécie de nacionalismo seródio, que estamos todos juntos contra as sanções, porque elas são contra Portugal e Portugal não pode ter sanções, é uma conversa curta. Portugal não deve ter sanções por razões objetivas. E nós temos a razão do nosso lado. E é preciso argumentá-la. Não é chegar a Bruxelas e dizer nós não queremos as sanções. Nós não queremos as sanções porque atingimos os resultados em termos de déficit nominal, porque atingimos resultados importantes na redução do déficit estrutural, porque se não fosse o Banif, nós até tínhamos saído do procedimento por déficit excessivo e por aí fora. Portanto, é preciso argumentar, não é dizer acriticamente que estamos contra as sanções porque elas são contra Portugal. Nós estamos contra as sanções porque não faz sentido, face aos resultados que alcançamos, que sanções sejam aplicadas a Portugal. É simplesmente isso. E isso deveria estar numa posição comum tomada por todos os partidos. Então, mas se esse texto fosse assim, como está a dizer, o PSD aprovava então... Com certeza, nós até propusemos isto, está a ver? Tivemos uma proposta clara no sentido de podermos argumentar porque é que as sanções não fazem sentido. São injustificadas. Mas, se são injustificadas, é preciso dizer porque é que são injustificadas. Não é, olha, estamos contra as sanções porque estamos contra. Nós temos a razão do nosso lado. É importante que o Governo defenda a situação portuguesa em Bruxelas,
o Governo tem à sua disposição argumentos para poder utilizar, porque é que não utiliza? Porque é que não se explica em Bruxelas que nós não somos contra os princípios nem contra as regras. Eu sou a favor de regras e de princípios. Quando as regras e os princípios não são respeitados, deve haver sanções. Mas nós respeitamos as regras e estamos de acordo com os princípios. Eles têm de ser transparentes e têm de se aplicar a toda a gente. E, no caso, sobram-nos muitas dúvidas que tenha havido transparência na avaliação da situação de outros países. E, em segundo lugar, no que respeita a Portugal, nós verificámos os objetivos que eram compromissos assumidos por Portugal. Acho que Portugal deve evocar o caso francês, tendo em conta as declarações... Acho que Portugal deve evocar tudo aquilo que justifica a razão que nos assiste. Não vamos estar aqui a fazer guerras com outros. Não vamos andar a fazer guerras com outros países, mas temos de exigir que as regras que se aplicam sejam iguais para todos. E, portanto, são conhecidos os países que estão no braço corretivo em procedimento por déficits excessivos. A França é um deles, não é só a França, mas a França é um deles, a Espanha é outro. Há outros países que estão nestes procedimentos. E as regras aplicam-se a todos, da mesma maneira. Portanto, no caso da França ou no caso da Espanha, cada um dos seus governantes poderá argumentar e apresentar o seu caso. No caso de Portugal, nós temos um caso para apresentar e para defender. E não creio que haja falta de razão para nos assistir nessa conversa que tem de ser feita com a Comissão Europeia. Muito Muito obrigado.